Há 65 anos, sempre um passo à frente. O assunto é com Murilo Rocha. 9h51, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinini. Bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Sexta-feira, 5 de setembro de 2025. 60 anos, é isso? Quantos anos do Mineirão? 60 anos do Mineirão. 60 anos do Mineirão. Olha só, né? Parabéns ao Mineirão, parabéns às pessoas que fazem o Mineirão, né? As pessoas que estão lá atualmente. Mandar um abraço aqui pro meu amigo, Thiago Nogueira, jornalista super competente que trabalha lá na Minas Arena, mas principalmente aos torcedores e aos jogadores, enfim, todo mundo que faz parte aí, né? Artistas que já passaram pelo Mineirão, todo mundo tem sua história com o Mineirão, né? Recorda a primeira vez que foi ao Mineirão. Eu me recordo, meu primeiro jogo foi um Atlético e Bahia, 1983, se eu não me engano, né? Meu avô levou 7 netos de uma vez, junto com um amigo dele, já mais velho. O amigo dele ficou indignado no meio do jogo, porque a gente tava comendo tudo que tinha pela frente, pipoca, picolé, e o amigo dele, muito ranzinza, perguntou para ele: ô Geraldo, você trouxe esse menino para ver jogo ou fazer piquenique? Ficou indignado. Isso, Bahia e Atlético, o Galo ganhou de 3-1, se eu não me engano, do Bahia. Lá se vão muitos anos e muitas histórias de Mineirão desde então, né? Acho que todo mundo tem alguma história com o Mineirão, mesmo quem não é fanático com futebol, né? Se a Luciana estivesse aqui, provavelmente ela falaria que foi no show do Menudo, no Mineirão, que foi um grande sucesso na década de 80, né? Ela lembraria de algum caso aí do Mineirão, e todo mundo, o Mineirão atravessa a história de nós mineiros aqui de alguma forma. A gente que anda de bicicleta lá perto, hoje na Esplanada, ou daquele antigo Mineirão que chegou a ter corrida de carros, né? Ao redor dele, enfim, muitas histórias aí ao Mineirão, que está... Aí o Mineirão parece que vai ter um naming rights também, vai vender o nome do Mineirão, parece. Esse é um assunto, uma informação que vem circulando nos bastidores. Parece que o Mineirão vai também vender o seu nome, igual, né, os estádios todos hoje fazem, né? O Morumbi vendeu para marca Bis lá, Morumbis, né? O Atlético, a Arena MRV e por aí vai, né? O Allianz Arena lá do Palmeiras. Parque. Então, assim, acho que parece que o Mineirão está em negociação. Mineirão, que tem o nome de Governador Magalhães Pinto, tá para vender aí esse name rights para ter um novo nome, o Mineirão. Essa é uma notícia aí que circula nos bastidores e deve se concretizar até o fim do ano. E também o processo da volta da geral, né? E a volta da geral, popular, exatamente. Também. Boa, Daniel. Vão retirar algumas cadeiras ali para poder as pessoas ficarem em pé vendo o jogo, né? Porque hoje tem cadeira, as pessoas vêm em pé do mesmo jeito, né? Então e muita gente que vai para ficar sentado se incomoda com quem quer ficar em pé. Então vai ter um setor que seria mais barato o ingresso com a retirada das cadeiras, né? Seria a antiga arquibancada, mas eles estão chamando de a geral, numa nova geral do Mineirão, para a pessoa poder ver o jogo em pé. E vamos lembrar que era muito ruim ver jogo de geral, viu? Assim, do ponto de vista de ver o jogo, tá? Era uma experiência, né? Você pagava barato e convivia ali com todo tipo de gente, era aquela emoção do estádio. Eu paguei mas R$1 já. Eu lembro de R$5, R$1 não lembro não, eu lembro de 5, pagar R$5. Agora, tinha essa coisa, né, a geral ela ficava um pouco abaixo do nível do campo, ou seja, você não tinha perspectiva, assim, de profundidade do outro lado do campo, né, o cara tocava, você não sabia se a bola estava saindo, estava perto do gol, estava longe, mas era, nessa palavra todo mundo gosta de falar hoje, era uma experiência, sem dúvida, era mesmo, e de geral. Mudando de assunto, gente, os assuntos principais do dia. Vou falar primeiro da visita do Lula aqui ontem em Belo Horizonte. A gente viu aí na matéria da Mariana, né? Meio a troca de indiretas aí entre o Lula e Álvaro Damião, né? Cheio de... como se fosse um jogo ali de baralho, né? Um carteado assim, né? Todo mundo meio escondendo um pouco o jogo, dá uma indireta, recolhe. O Álvaro cobrou do presidente ali, né? De forma... Quando digo cobrou, é assim, jogou uma indireta para o presidente construir um Instituto Federal aqui em Belo Horizonte, ali no aglomerado da Serra. O Lula puxou a assinatura dessa concessão de ônibus elétricos de volta para Brasília, poderia ter sido feito ontem. Ou seja, cheio de intenções ali, os dois se abraçaram. Em um certo momento, o Álvaro falou que fala a mesma língua do Lula, né, que é a língua do povo. Ele falou que os dois falam a mesma língua. Um jogo de aproximação, mas todos os dois também... entendendo ainda que 2026 está longe, então cada um respeitando o espaço do outro, mas ficou claro o movimento do Lula de trazer o Álvaro Damião para próximo dele e a intenção do Álvaro de ir para próximo para conseguir recursos também, né? Por enquanto deixando esse jogo eleitoral de 26 para o ano que vem. Outro ponto importante da visita do Lula aqui, e aí foi numa reunião com lideranças populares do aglomerado da Serra, lideranças jovens,
ali do aglomerado da Serra. Foi uma reunião fechada, um encontro fechado, mas foi transmitido pela live lá da Presidência da República. Foi onde que ele fez essa fala aí sobre a anistia, falando que a população tem que estar atenta ao que o Congresso está votando, porque, segundo palavras do Lula, apesar do Congresso votar projetos favoráveis ao governo, nesse momento o Congresso trama aí votar uma anistia geral aí para todo mundo envolvido no 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Lula falando que a população tem que se mobilizar para não permitir que o Congresso, né, vote esse projeto, contrariando aí, por exemplo, né, passando por cima aí do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, essa fala do Lula foi numa reunião com lideranças da comunidade lá do aglomerado da Serra, mas, ao mesmo tempo, foi transmitido para, né, todo mundo através lá do canal do presidente da República nas redes sociais. Chamou a atenção também, mais uma vez, a presença de Rodrigo Pacheco, né, que parece que vai ganhando corpo para ser o possível candidato desse grupo do governo federal ao governo de Minas. Rodrigo Pacheco está presente em todas as agendas que o Lula fez em Minas Gerais este ano, e foi a 7ª agenda de Lula em Minas Gerais este ano. E o Rodrigo Pacheco sempre presente e sempre com destaque ali na formatação do palco ali, o Rodrigo Pacheco sempre com destaque nessa formulação ali, nesse palco desses eventos do governo Lula. Então foi isso, ontem um resuminho do que aconteceu ontem ali, e o que mais chamou a atenção foi realmente esse jogo ali, meio de aproximação Lula e o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Aproximação eleitoral e aproximação por parte da prefeitura para obter recursos, né? Esse aí para a construção de Instituto Federal, para 100 ônibus elétricos, que é uma promessa do governo federal, que ainda não foi assinada, mas então isso que marcou essa visita do Lula ontem aqui a Belo Horizonte. E para finalizar, o Sinini, Daniel e ouvintes, deixei um assunto aqui para o final, mas não menos importante, que foi um evento ontem da mineradora Vale, que é uma das principais mineradoras do mundo, a principal mineradora do país e uma das principais do mundo aí, né, na questão de valor de mercado. A Vale fez um evento ontem, onde foi o evento aqui? Deixa eu ver, deixa eu só achar aqui, ó. Capanema. Mina de Capanema, né? Localizada entre os municípios de Santa Bárbara, Ouro Preto e Itabirito. Mina de Capanema, um investimento aí da Vale de 67 bilhões de reais. Ela anunciou ontem esse investimento de 67 bilhões de reais na abertura dessa mina de Capanema, na região aqui central de Minas Gerais. Estava lá presente o governador de Minas Gerais, o presidente da Assembleia Legislativa, outras autoridades e a imprensa acompanhando também. Tudo dentro do protocolo, tudo certo. A Vale é uma mineradora super importante, então faz sentido a presença do governador, faz sentido a presença do presidente da Assembleia, ainda mais com um anúncio desse tamanho, 67 bilhões de reais. E grande parte desse anúncio, a imprensa também estava lá em peso, e grande parte desse montante aí de 67 bilhões de reais, segundo a Vale, é justamente para mudar o modo de armazenar os rejeitos da mineração, que antes eram essas barragens, né? Ainda são muitas barragens em Minas Gerais, mas esse investimento, segundo a Vale, de 67 bilhões de reais, grande parte para mudar essa realidade e passar a fazer a filtragem do rejeito e aquele empilhamento, né, daquela que eles chamam de pilha estéreo, né? Eles filtram a água, eles tiram a água do rejeito da mineração, ficam umas placas assim de terra, eles vão empilhando aquilo, formando uma montanha, mas uma montanha a seco, vamos dizer assim, ao contrário das barragens tradicionais, onde é uma espécie quase de lama ali dentro, né? Há muita água dentro das barragens ali de mineração. Então a Vale está investindo para tentar maior segurança através desses empilhamento de rejeitos. Tudo, como eu disse, tudo normal, evento, só que aí passaram a palavra para o governador de Minas, Romeu Zema, para ele fazer um discurso sobre isso. Está certo, ele tinha que falar mesmo, é um investimento importante para Minas Gerais, mas aí, vamos dizer, o discurso do governador saiu um pouco do tom. Vamos ouvir aí o que o governador falou ontem lá nesse evento da Vale. Essa empresa hoje como o Gustavo disse, uma empresa que coloca a vida humana acima de tudo.
E isso é importantíssimo. O passado é passado, serviu de lição, serviu de aprendizado. A empresa hoje está pagando a maior multa e indenização da história da humanidade, pagando caro pelo erro que cometeu, mas o que interessa é o futuro. E nós estamos aqui dando mais um pontapé para um grande projeto. Vocês ouviram aí o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante esse evento da Vale realizado ontem. Vamos lá. Eu discordo muito da fala do governador, acho inclusive uma fala, de certa forma, afrontosa, desrespeitosa com as vítimas e com os parentes das vítimas da tragédia lá de Brumadinho, quando morreram 272 pessoas. Primeiro, ele fala, passado é passado. Passado para quem? Há um julgamento, ainda, né? Há um julgamento aí criminal, que ainda está, não foi julgado. Há a denúncia do Ministério Público, mas esse julgamento ainda está em andamento, está tramitando ainda esse julgamento na Justiça Federal. Então, quando o governo fala que passado é passado, porque a Vale já fez um acordo bilionário com o governo de Minas para uma indenização, mas nós não estamos falando apenas de dinheiro, governador, né? Há uma questão de responsabilização criminal pelo que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Inclusive, no começo do governo do senhor, né, o senhor tinha acabado de ser eleito governador pela primeira vez, o senhor enfrentou, viu de perto a extensão e o tamanho daquela tragédia. 272 pessoas mortas e ainda sem julgamento. Né? Ainda sem julgamento. Então, governador, passado não é passado. Na vida dessas pessoas ainda é presente esse fato, porque não houve julgamento. E quando ele fala que temos que pensar no futuro, é impossível pensar em futuro, e a gente vive isso no Brasil diariamente, se não fecharmos o nosso passado. A gente pode transportar isso para essa questão de golpe militar, que a gente não puniu lá atrás, viveu de novo agora. E essas tragédias da mineração, a mesma coisa. Mariana não teve punição nenhuma, veio Brumadinho. E se não tiver punição, provavelmente vai vir outra tragédia dessa monta na mineração. Então é muito importante essa responsabilização. Passado, nesse caso, não é passado. Ele está muito presente e está muito vivo nas vítimas aí da tragédia de Brumadinho, nos parentes das vítimas da tragédia de Brumadinho. Claro, a Vale ela é importantíssima para Minas Gerais economicamente, gera empregos, gera impostos, paga, gera receita. É uma empresa mundialmente importante, mas houve um crime e ninguém foi responsabilizado. O presidente é outro da Vale, já trocou, esse presidente ele não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá atrás, tudo certo. Agora, o governador não precisava dessa fala. Ele poderia ter elogiado os investimentos, ficado na parte econômica, né? No momento que ele sai do contexto e ele pega um discurso que é o do presidente da Vale. Ele é governador do estado, ele não é presidente da Vale. Quando fala que a empresa está colocando a vida, né, dos funcionários acima de tudo agora, esse é o discurso da Vale, com todo respeito à Vale, né? Eu não sou obrigado a acreditar nem desacreditar, mas é o discurso da empresa, não é o discurso do governador de Minas Gerais. Vamos lembrar, quando ocorreu a tragédia de Mariana, em novembro de 2015, a Vale era uma das controladoras da Samarco, ao lado da BHP, e aí a Vale sofre um impacto nas ações dela, e a Vale faz uma troca de presidente, 1 ano e meio mais ou menos depois, e assume o Fábio Schwartzman. E ele assume com o lema Mariana nunca mais. Era o lema que ele implantou na Vale após a tragédia de Mariana. Mariana nunca mais. Logo depois, em janeiro de 2019, rompe a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e mata 272 pessoas. Foi muito pior do ponto de vista humano do que Mariana. É a quantidade de pessoas mortas, né? Sem desfazer das 19 mortas em Mariana, que já era muita gente. Mas 272. E a Vale tinha falado, Mariana nunca mais. A Vale tinha anunciado um tanto de medida de segurança. E ocorreu uma tragédia logo depois. Então essas palavras na boca do presidente da Vale fazem parte. Ele está investindo lá, ele acredita naquilo, e se der errado ele tem que responder por isso. Agora, acho que não cabe esse discurso na boca do governador de Minas Gerais, né? Esse é o discurso da empresa, não do governo do estado. O governo tem que fiscalizar, tem que acreditar ali que eles estão investindo em segurança. Ele anunciou um valor importantíssimo, muito alto, mas cabe ao governo fiscalizar para ver se realmente está sendo aplicado,
para realmente se não só a Vale, todas as mineradoras do estado estão ali mantendo e descaracterizando aquelas suas barragens a montantes que pela lei têm que ser descaracterizadas, têm que ser, né, abolidas. É isso que cabe ao governo de Minas fiscalizar, né, e não propagandear aí, discurso da empresa, por mais importante que seja essa empresa, e eu reconheço a importância dela financeira e econômica para o estado de Minas Gerais. Acho que errou muito o governador nesse evento ontem da Vale. É isso, Sinine, Daniel. Seu caminho.